Igreja, abre a sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes, capítulo 7. Deus tem me levado por esses livros de sabedoria aí. Normalmente, né? Deus enche no coração do pregador o que ele quer falar. Tenho meditado já há um bom tempo e mergulhado nos livros de sabedoria, Provérbios, Eclesiastes, e tenho tido algumas experiências com o Senhor e quero compartilhar com vocês, conforme eu creio que Ele me pediu. A igreja nos garante a tradição e as Sagradas Escrituras que o rei mais sábio, rico e próspero do mundo, em sua juventude, ele escreveu um livro que ficou conhecido como Cantares de Salomão. Esse jovem, ele é visitado por Deus e ele está preocupado com o desafio que foi colocado sobre a vida dele, de reinar sobre Israel. Salomão não assume o reino de Israel num dia fácil, em tempos fáceis. Ele tem irmãos que queriam tomar o seu lugar, ele tem traidores que usurpam o trono, ele tem um momento difícil de escassez e ele sacrifica 1000 bois, praticamente o alimento que tinha nos seus dias, e Deus o visita. Deus o visita e o questiona o que ele queria. Salomão havia chacoalhado os céus de uma forma que move Deus até ele, e esse Deus pergunta para ele: o que você deseja? E Salomão responde: eu preciso de sabedoria para exercer o quê? O propósito, o chamado que Deus derramou. E esse homem atrai a atenção de reis e de rainhas do mundo inteiro para virem e contemplarem a sabedoria que havia nele, que estava habitando nele. Diz a tradição judaica, não está na Bíblia, mas registrado em alguns livros que dão suporte ou que são base fundamental para o judaísmo. E essa tradição diz que a rainha de Sabá, quando chegou lá, ela chegou com uma grande caravana, e isso a Bíblia nos fala. E dentro dessa caravana haviam de tudo, muitas riquezas, e haviam crianças também. Ela pegou 10 crianças de 7 anos. Pode tocar aí um fundinho aí. E aí ela chega com 10 crianças de 7 anos e diz essa tradição que ela quer saber se o rei é sábio mesmo. Ela vem de longe para contemplar a glória de Salomão, e a Bíblia nos diz de forma clara a sabedoria desse homem. Mas essa história é interessante, depois eu vou emendar em uma outra história que foi validada há pouco tempo. E aí ela chega lá com 10 crianças, e coloca todas de 7 anos com as mesmas vestes reais, vestes para estar na frente do rei. E aí ela apresenta na frente do rei Salomão e diz: Rei Salomão, separa entre os meninos e as meninas desses 10 que estão na sua frente. E aí Salomão olha, 7 anos, não dá para discernir, observa, analisa, e diz a tradição judaica que ele pede 10 vasilhas de água. E aí as 10 vasilhas de água se achegam até ele, e ele fala: lavem as mãos. E aí as crianças lavam as mãos, se levantam. E aí 5 ficam com as mãos molhadas, com aquelas vestes bonitas na frente do rei, e não sabem o que fazer com aquilo. A mão está molhada, a veste é diferente, não sei se pode. Outras 5 se levantam com as mãos encharcadas e já limpam no vestido e ficam na frente do rei. Ele fala: as que limparam nas próprias vestes ficam para a esquerda, as que não sabem o que fazer com as mãos ficam para a direita. À esquerda eu tenho as meninas, que já são servas, já estão acostumadas a molhar as suas mãos, lavarem as coisas, e elas já automaticamente enxugam no corpo. Ao lado direito estão os meninos, que não sabem muito o que fazer com os afazeres caseiros, e aí agora não sabe o que faz. A roupa é bonita, são filhos de servos, não sabe o que fazer. Se colocar a mão na roupa vai tomar bronca, não sabe qual é a postura. E aí aquela rainha se assusta com a sabedoria do rei. E aí diz a tradição também que ela tem relacionamento sexual com esse rei, e ela volta para sua terra grávida. Uma semente do rei sábio volta no seu ventre. E essa lenda até então se espalhou por anos, por milênios. E há judeus etíopes, e eu sei porque eu falo com o nosso pastor Tarcísio,
Há uma comunidade de judeus etíopes que dizem que não, nós somos descendentes de Salomão, descendentes de Salomão, descendentes de Salomão, e faz pouco tempo que fizeram um teste de DNA nessa tribo, nesse povo que se considera judeu etíope, e bateu com o DNA judeu, confirmando que aquela mulher voltou grávida, e dali saíram filhos que espalharam o DNA judeu no meio daquele povo. Então são histórias que pelo menos faz parte ou tem uma credibilidade para nós analisarmos, para nós compreendermos que essas tradições, os judeus são muito zelosos, por isso eles guardam informações que passa-se um tempo, a ciência acaba confirmando, e eu ainda tenho comigo que quando a ciência não confirma, porque a ciência diz um tempo que o ovo é bom, né? Não, aliás, o ovo é ruim, come ovo, que não pode comer ovo, que o ovo dá colesterol, que o ovo... Aí agora já diz que é o segundo melhor alimento do mundo, né? Então a ciência ela vai mudando. Café, tem uma treta louca, café faz bem ou faz mal, mas os caras não erram, né? A ciência às vezes ela muda, a psicologia chegou a dizer que a criança nasce boa, né? E se corrompe. Agora já estão dizendo, não, nasce ruim, né? Com 1 mês já está mordendo o que não deve, já está arrancando o bico da mãe, já está, né, com um ano já está sentando o braço no amiguinho do lado porque catou um brinquedinho, então nasce ruim. E o judeu sempre falou, nasce podre, nasce terrível, tem que se consertar, né? Tem que buscar o Senhor. Para nós, o Espírito Santo através do sangue do Cordeiro. E a Bíblia nos garante que o rei Salomão é o rei mais sábio do mundo, que escreveu milhares de provérbios, e nós temos acesso a apenas uma pequenina fração daquilo que ele deixou registrado para nós. Porém, o que ficou registrado, que é sagrado para nós, nos revela que nem um rei mais sábio da história ficou livre dos processos de transformação, dos processos de desenvolvimento, dos processos de amadurecimento com o Senhor. Diante dos seus 3 livros das Sagradas Escrituras, nós conseguimos contemplar um crescimento espiritual, nós conseguimos contemplar um amadurecimento naquele que é considerado e que é o rei mais sábio da história, que levou a estatura de Israel para uma das nações mais influentes dos seus dias, que possuía uma sabedoria que trazia reis, trazia rainhas de outros reinos, para inclusive levar, além de riquezas e sabedoria, algo mais junto com ela. E agora esse homem mais sábio, ele chega no momento da sua juventude ainda, e ele está no auge da sua energia, no auge do seu vigor físico e intelectual, e aí ele pega a sua pena, ele pega um tinteiro, ele pega um pedaço de pergaminho, e ele vai começar a escrever, ele vai começar a deixar registrado um pouco da sua experiência com o Senhor. Talvez após uma noite de paixões, no padrão Salomão, né? Tinha mais de 1000 mulheres, ou 1000 mulheres que ele podia chamar de sua. Quem sabe ainda contemplando a sua amada, olhando a morena ali no raiar do sol, ele pega aquela pena, ele pega aquele tinteiro, no auge da sua juventude, e ele começa a escrever Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 1. Este é o cântico dos cânticos de Salomão. Beije-me, beije-me mais uma vez, pois seu amor é mais doce que o vinho. Como é agradável o seu perfume, seu nome é como a fragrância que se espalha. Não é de admirar que todas as moças o amem. Leve-me com você, venha, vamos depressa. O rei me trouxe ao quarto dele. E aí nós temos um livro quase que pornográfico, né? Mal sabia que era justamente essa paixão desenfreada do rei mais sábio da história que o levaria à apostasia com o seu Deus. Ele começa a se contaminar com diversas mulheres, e começa a ter experiências de todos os tipos, e aquilo corrompe a sua fé. Mas os anos se passam, as experiências vão se passando, os processos difíceis acontecem, crises, desertos, casa do oleiro, os dissabores da vida também vêm sobre esse homem, e a bagagem do tempo começa a acrescentar uma outra postura, uma outra conduta sobre esse homem. Se o próprio rei Salomão precisou passar evidentemente, claramente por processos, quanto menos nós, para que o propósito de Deus se cumprisse sobre a sua vida. Aquele homem recebia reis do mundo inteiro. Nos diz a Bíblia que não houve riqueza semelhante a dele, cavalos de todas as nações, uma influência absurda nos seus dias. Ele realmente cumpriu o seu propósito, que era espalhar a sabedoria de Deus sobre a terra. Agora reinos do mundo inteiro possuem influência da palavra de Deus, possuem influência da sabedoria de Deus através desse homem. Só que esse mesmo homem, ele vai se amadurecendo, ele vai crescendo com o Senhor, ele vai passando
por alguns processos, e aquela paixão de testosterona que evaporava, né, pela sua caneta ali no livro de Cânticos, agora ele também se assenta, ele também vai escrever um livro, mas agora já nos diz a tradição ou a Bíblia, conseguimos chegar nessa conclusão, de que agora ele está na sua meia-idade, e aí ele pega a sua caneta, se assenta talvez na mesma mesa, e aí ele começa a escrever naquele pergaminho, o livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 1, estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Sua finalidade é ensinar sabedoria e disciplina às pessoas e ajudá-las a compreender as instruções dos sábios. Sua finalidade é ensinar-lhes uma vida disciplinada e bem-sucedida e ajudá-las a fazer o que é certo, justo e imparcial. Estes provérbios darão juízo aos ingênuos e conhecimento e discernimento aos jovens. Opa, cadê aquela testosterona toda de paixões e de encher taças, o umbigo da amada com vinhos, e agora nós temos teens aqui, eu vou resguardar o meu vocabulário, e aí cadê toda aquela energia juvenil? Agora diz não, viva de forma disciplinada, viva de forma coerente, inteligente, sábia, tenha juízo naquilo que você vai fazer. Agora nós já vemos um rei Salomão um pouco mais amadurecido. Agora ele está dizendo que o propósito sobre a vida dele é espalhar instruções, aulas, temas, ensino, para que todos compreendessem a sabedoria dos sábios antigos, a sabedoria de Deus. Agora toda aquela energia de noites e noites em claro, fazendo aquilo que só Deus sabe nas tendas de Salomão. E aí agora ele está numa outra era da sua vida, num outro estágio da sua vida. Agora aquele fogo, aquela paixão juvenil é substituído por valores diferentes. Agora o foco é no trabalho, agora o foco é no estudo, agora é em ser intencional na sua vida. Aí você diz, está vendo, pastor, eu posso então, né, curtir a minha juventude. Salomão sofreu. Salomão, nesse desvaneio louco dele, ele se corrompe, ele se desvia, ele se apostata, ele começa a adorar deuses das suas mulheres estranhas, e ele se perde ao longo da trajetória, e nós cremos, e também temos a perspectiva bíblica de que ele retornou. Há opiniões contrárias, mas compreendemos que ele retornou aos caminhos do Senhor, mas de tanto fazer o que não é o foco da vida, ele acabou se perdendo, e esse é um risco que nós não podemos correr. E aí agora esse Salomão está nos ensinando, e agora ele começa a deixar ensinamentos de vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Agora não é mais para focarmos em quaisquer outras coisas que não seja mergulhar no Senhor, compreender ao Senhor, entender a sabedoria de Deus, colhermos e sermos bem-sucedidos, e sermos vitoriosos no propósito que Deus derramou sobre as nossas vidas. Agora a chamada dele é para um trabalho árduo, é para um estudo contínuo, é para aplicar todo o conhecimento de forma sábia, para que o propósito de Deus sobre as nossas vidas se cumpram. E é assim que Salomão escreve os seus 2 livros, fazendo questão de começá-lo registrando que era ele. Ele começa Cantares de Salomão dizendo que é ele que está escrevendo. Aí ele começa a escrever o livro de Provérbios, ele diz, sou eu que estou escrevendo. Só que o tempo se passa, e o tempo começa a correr. Na verdade o tempo não para, os dias correm até para o rei Salomão. Moisés era preocupado com o tempo, ele nos diz em Salmos 90, Deus ajuda-me a contar o tempo para viver a vida com sabedoria, tomar as decisões corretas. Como é bom sabemos tomar as decisões corretas no momento que nós precisamos. Mas o Cronos, né, o Deus Cronos, o relógio não para, o tempo está correndo, e aí agora o rei já está velho, e eu consigo viajar no Senhor e imaginar Salomão com algumas dores em suas costas, se levantando pela manhã, passando a mão em algum cajado, uma bengala, alguma coisa para se apoiar. Consigo vê-lo pedindo para algum servo abrir a sua janela, porque ele já não tem mais aquela flexibilidade do livro de Cânticos. Agora, talvez os seus cabelos estão grisalhos, fragilizados, enfraquecidos. Talvez agora ele já observa que as suas vistas estão um pouco embaçadas.
Agora, aquele vigor todo de cantares de Salomão já não é o mesmo. Já não consegue mais ver as curvas da morena de Cantares. Já não consegue mais contemplar as suas 1000 mulheres. Talvez as suas costas já não deixam ele esticar. E há uma envergadura da idade. O tempo passou até para o rei mais sábio da história. O rei rico, próspero, com incontáveis descendentes, que atraía reis de toda a terra, que atraía rainhas da terra, para vir contemplar sua glória, e eles testificavam do poder que havia sobre esse homem. O homem que construiu o maior templo de Israel, na verdade o templo que ficou registrado para a história. O segundo templo não chegou nem perto daquilo que foi construído por Salomão. Aquele homem que transformou 12 tribos em uma nação fincada, firmada, e expandiu os territórios de Israel sem guerra. Poucas guerras houveram no reino de Salomão, por quê? As suas batalhas eram na palavra. Quando ele começava a conversar com outros reis, era um prazer para o rei, que talvez teria uma guerra com ele, se submeter a ele. Não há históricos de guerras no reino de Salomão, e ele mais abrangeu o seu reino do que o seu pai, que viveu em guerras, que foi visitado pelo próprio Deus, que viu na inauguração do templo, que ele havia construído, transcendeu uma glória, que todos os mestres, os levitas e os sacerdotes não puderam se colocar de pé. Tamanha a Shekinah e a glória que Deus derramou sobre os dias da inauguração do templo, que ele construiu algo nunca visto em seus dias. Só que ele está em tempos que encher o umbigo da morena com vinho está difícil, quanto menos fazer outras coisas. Mas ele insiste no propósito de espalhar sabedoria. Eu consigo contemplar aquele Senhor com toda a sua sabedoria, agora com uma bagagem, se assentando, se ajeitando, procurando uma posição que menos doa as coisas, ajeitando o cabelo grisalho, fragilizado atrás da orelha. E agora ele vai escrever o seu terceiro livro que nós temos registrado. Só que agora ele começa diferente. Agora ele está amadurecido. Agora ele é um homem com a sabedoria de Deus, aperfeiçoado por Deus. Ele não começa mais registrando o seu nome. Ele já não está mais preocupado se vão lembrar dele ou não, ou se vão dar crédito a esse livro sagrado ou ele ou não. Lá em Cantares é o rei Salomão, os cânticos do rei, Provérbios, os provérbios do rei Salomão. Agora ele vai começar o terceiro livro. Ele já entendeu que as coisas terrenas são passageiras, ele já entendeu que aqui tudo passa muito rápido, que nós temos que contemplar é a era vindoura, é o futuro que está por vir, é o que será de nós após a sepultura. E agora ele se posiciona para tirar as suas dores, passa a mão, talvez na mesma pena, no tinteiro, e aí talvez o seu servo ajusta o pergaminho, e ele começa, Eclesiastes 1:1, palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. O seu nome já não é mais necessário. Talvez com as mãos trêmulas, ajeitando o cabelo mais uma vez, ele escreve: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E agora ele começa a discorrer que os trabalhos, as conquistas, o labor, tudo isso é vaidade, é construindo coisas terrenas, mas viva essa vida como quem vai prestar contas à eternidade, como quem está preocupado com a era vindoura, porque aqui tudo passa, aqui tudo é passageiro. O que cabe, o que é válido realmente é o que há de vir. Esse é o rei mais sábio da história, amadurecido pelo tempo. Aquele homem descobre que todas as suas conquistas e realizações vão passar. Ele vai deixar para quê? Para que o filho dele brigasse, e aí as tribos já se espalharam de novo, e já começam as confusões. Não que as conquistas terrenas não sejam válidas, mas mais do que isso, que elas sejam usadas para a eternidade, que elas sejam para refletir a glória na eternidade, porque esse tempo passa demais. E aí você consegue entender o tom melancólico do livro de Eclesiastes, de um rei que viveu inúmeras experiências, mas ele viu que o tempo chega para todos. Eclesiastes 1,16 nos diz: falei eu com meu coração dizendo, eis que eu me engrandeci, sobrepujei sabedoria a todos que houve antes de mim em Jerusalém. Na verdade, o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência.
e apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria, a conhecer os desvarios e as loucuras, e vim a saber que também isso era aflição de espírito. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em ciência, aumenta em trabalho. Ele começa a nos revelar que havia um propósito sobre a vida dele de revelar as coisas que não estavam reveladas. Que Deus nos entregou também esse propósito de desvendarmos, de prosseguirmos em conhecer ao Senhor. E através desses livros que ele deixa, os judeus fundamentam a sua cultura, e eles vencem todo tipo de ataque. Já tentaram extinguir judeus 1, 2, 3, 4, 5 vezes, incontáveis vezes, mas eles usam esses princípios. E Deus vem os honrando, até os dias de hoje eles estão aí. Quantas nações desapareceram? E é dentro desse contexto que Salomão nos registra o texto principal de hoje, que é Eclesiastes 7:10. Eu quero te convidar a curvar a tua cabeça, fechar os teus olhos e a orar por mim e comigo nessa hora, para que o Senhor venha trazer uma revelação ao teu coração, para que Deus venha trazer uma palavra ao meu e ao teu coração, rema de direção, de orientação, de bênção, de exortação. Jesus, nós te agradecemos pela liberdade que nós temos de cultuarmos ao Senhor nesse país. Te agradecemos, ó Deus, pela tua presença nesse lugar. Glorificamos o teu nome, porque podemos contemplar a fidelidade da tua palavra, que onde 2 ou mais estiverem reunidos em teu nome, ali o Senhor estaria. Mas nós te pedimos essa hora, intensifica a tua presença. Nós precisamos da tua palavra, nós precisamos, ó Deus, da tua direção. Nós precisamos, ó Pai, daquela palavra rema, que penetra juntas, medula, alma, corpo e espírito. Nós clamamos, ó Pai, transforma-nos. Nós não aceitamos, ó Deus, saímos da tua presença, saímos dessa casa essa noite, da mesma forma como nós nos achegamos. Nós clamamos como aquele cego: filho de Davi, tem compaixão de mim. Nós, ó Deus, como aquela mulher do fluxo de sangue, nós achegamos, ó Deus, nós enfrentamos o que for necessário para tocarmos o Senhor, para recebermos do Senhor aquilo que pode transformar as nossas vidas. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Clamamos também, ó Deus, dá ordem aos teus anjos, repreende toda ave de rapina. Clamamos em nome de Jesus, estabelece aqui uma escada, meu Deus, conectando terra e céus, para que venhamos a ouvir a tua voz e sejamos direcionados pelo Senhor, em nome de Jesus. Eu me coloco à tua disposição. Meu Deus, eu me humilho na tua presença, eu dependo da tua graça, eu dependo do teu Espírito Santo, dependo, meu Deus, totalmente da tua direção. As minhas anotações são devido às minhas limitações, mas eu clamo por ti nessa hora. Usa-me como instrumento em tuas mãos, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Se for para ele, vai mais forte, vamos lá. E o que é sagrado diz: nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, porque nunca com sabedoria isso perguntarias. Amados, o homem que está escrevendo esse texto já havia vivido dias de glórias, já havia vivido dias como o de Cantares de Salomão, já havia vivido dias como da visita da rainha de Sabá, e esse homem está nos deixando um texto sagrado, uma revelação da parte do Senhor, inspirado pelo Espírito de Deus, e que para nós se transformou em sagrada escritura, de que o saudosismo é burrice, de que nós olharmos para tempos antigos, talvez para os dias de Cantares de Salomão, talvez para outros tempos, olharmos para aquilo e ficarmos: uau, como foi bom aquele tempo, como foi bom o tempo que eu trabalhava em tal lugar, como era bom o tempo que Deus me visitou dessa forma, lá em 1999, Deus me visitou, como é bom, como foi bom aquele tempo que havia não sei o que. Ele está dizendo: isso é burrice, isso é ausência de sabedoria. Esse homem está sendo enfático, decisivo: nunca digas, porque foram dias passados melhores do que estes. Não é sábio ficarmos olhando para trás, olhando as experiências do passado e projetando aqueles tempos, e com saudosismo, olhando para aquilo não como experiência, mas com desejo de viver aquelas mesmas experiências. Salomão está dizendo: não adianta eu ficar olhando para os dias de Cantares,
para os dias do vinho, aquela coisa toda, e olhar para aquilo com saudosismo. Não vai voltar mais. Aqueles dias que eu vivi não voltarão mais. Mas por quê? Porque Deus sempre tem algo novo a ser feito. Em toda a Sagrada Escritura nós vemos Deus sempre fazendo algo melhor do que o que já foi feito. A própria aliança de Cristo nos diz a Sagrada Escritura que essa aliança, ela é mais excelente do que a aliança antiga. Está escrito na minha Bíblia que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem se passou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porque se não passou na cabeça, não passou no coração, é porque eu nunca vivi e nunca imaginei viver o que eu ainda vou viver em Deus. Esse rei está dizendo, aqueles dias da rainha de Sabá foi muito legal, aqueles dias que os reis vinham aqui trazer um cavalo de todas as nações, é muito legal, mas eu não posso olhar para aquilo com saudosismo, mas eu devo trabalhar, para que dias melhores se acheguem, para que aquilo que Deus tem a derramar, seja definitivamente derramado. Porque olhar para aquele tempo, é burrice, é falta de sabedoria. Como era bom naquele tempo, ei, isso é burrice, isso não vai te levar a lugar nenhum. E aqui existe um princípio, deixa projetado para nós o versículo, por favor, um princípio de interpretação bíblica. Quando nós lemos livros de sabedoria e há um nunca, jamais, é um termo que se você transgredir aquilo, pode trazer consequências espirituais. Quando nos traz um ensinamento que diz, nunca faça isso, porque você vai ver em alguns momentos que Provérbios ou Eclesiastes nos diz, não é sábio, ou eu deixo a instrução, eu deixo o bom conselho. Agora quando ele diz, não faça isso, nunca faça isso, é porque haverá consequências se assim for feito. Esse nunca revela que o ensino que vai vir está associado a provocar algum tipo de ira ou de consequência em Deus. Porque quando nós olhamos para trás, e olhamos e falamos, uau, como foi bom naquele tempo, lá quando eu me converti, naquela tal, e como era bom aquele, você está dizendo, que Deus se esqueceu de você, que Deus não tem poder para fazer algo maior, de que Ele já não está mais tão acessível, de que alguma coisa mudou, ou de que Ele perdeu o controle da tua vida, ou perdeu o controle dessa era. A psicologia diz que a depressão é excesso do passado. O rei Salomão, é burrice olhar para o passado. Quando nós começamos a olhar o passado e contemplar, ou até ficar nos martirizando, mas por que eu fiz assim? Por que eu não fiz assado? Por que eu não deveria ter feito diferente? Toma aquilo como lição e segue. Uma aplicação prática disso, quando os israelitas foram libertos pelo Senhor, com a mão forte do Egito, Deus os liberta, aqueles escravos, com 10 pragas. Eles arrancaram os escravos de lá. Ele abriu o Mar Vermelho. Ele lidera com as próprias mãos que aquele povo escravizado fosse transformado em nação, em colonizadores, e fossem conduzidos a um propósito, a uma terra que emana leite e mel. É a terra da promessa. É a terra onde eles seriam colonizadores, eles seriam abençoados, teriam uma terra de plenitude da glória de Deus sobre aquela nação modelo que Deus estava levantando. Aí Deus tira o povo do Egito. Agora Deus precisa tirar o Egito de dentro do povo. E aí normalmente vem o que? O deserto, vem os processos. São situações que nós precisamos passar para que aquilo que não é de Deus, aquilo que não agrega, seja arrancado. O apóstolo Paulo diz, ou está escrito na Sagrada Escritura, não pega um neófito, um recém-convertido, e coloca em posição de liderança. Por quê? Faltou ainda alguns processos acontecerem, ele vai se corromper, vai cair na soberba e vai ter problema. Porque existem processos necessários para acontecer em nós, para que nós vivamos o propósito e a promessa. E aí Deus leva essa nação toda pelo deserto. E agora os israelitas, que são herdeiros da promessa de Abraão, a terra prometida, estão ali junto com aquele mover de Deus. E aí Deus faz um monte de coisa, é fogo de noite para esquentar, e é nuvem de dia para guardar do calor que fazia no deserto. O deserto é menos 40 e mais 40, ou menos 50, mais 50. Só que no meio daquele povo, havia um povo que não era do sangue de Abraão. E é esse povo que a Bíblia chama de vulgo. A única vez que essa palavra aparece no Antigo Testamento. Números 11:4.
Ora, o vulgo, é a única vez que essa palavra aparece. A tradução literal é ralé, povinho, mente pequena, né? Não tem a mente aberta, não tinha a mente dos israelitas, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel também tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos porros, das cebolas e dos alhos, mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. E aqui nós vemos o quê? O primeiro grupo de pessoas que tem a tendência, ou que são tentados a olhar para o passado com saudosismo, são aqueles que estão no deserto, que estão no meio dos processos de aperfeiçoamento do Senhor, de arrancar o Egito, arrancar aquilo que Deus quer arrancar, e aí começa a ouvir os vulgos do inferno, trazendo saudades do tempo do Egito. Então a tipificação profética para nós o que é? Nós temos os escravos do Egito, somos nós. O Egito é o mundo, o faraó é o Satanás. Então nós estamos lá no Egito, escravizados na bebida, no álcool, na pornografia, no relacionamento ilícito, e estamos lá em subornos e tal. Aí vem Moisés e salva o povo, vem Jesus e nos salva. Aí vem Moisés e batiza o povo na água, vem Jesus e nos batiza na água. E vai nos colocar em processos, para que nós sejamos transformados, para vivermos o propósito de Deus. E agora esses homens estão passando por esse processo, onde Deus está arrancando o Egito, arrancando coisas que vão dar problema se eles assumirem a promessa. E agora um vulgo, um povinho, uma ralé, uma galera que não tem a mente de colonizador, e para conquistar a promessa, começa a dizer: ei, como era bom no tempo do Egito. Crush, contatinho, eram uns 40. Agora nem uma mensagem de bom dia. Como era bom quando eu sumia na sexta-feira e voltava no domingo. Isso é o que? A memória eufórica. Você só lembra do que era bom. Eles falam dos peixes do Egito, eles falam das cebolas do Egito, mas não fala do fardo da argila, não fala da palha que carregava, não fala do trabalho escravo de segunda a segunda. Não, você não lembra nessa hora do cara que nunca mais só te usou e nunca mais entrou em contato contigo. Você não lembra mais daquele vazio existencial que tinha na segunda-feira, ou aquele domingo à tarde batia um desespero, um vazio interno, batia aquela ressaca do final de semana, uma vida sem propósito, uma vida sem chamado, uma vida sem nada. Só lembra com o saudosismo naqueles momentos eufóricos, mas se esquece do que passava. Deus libertou aquele povo, Deus restaurou aquele povo, Deus batizou aquele povo e agora está fazendo passar por processos. E aí alguns vulgos, algumas pessoas ralés, algumas pessoas vão chamar: oh, mas você sumiu, oh, mas você desapareceu. E normalmente vai ser aquele lá que você quis a vida toda, e aí vai ser naquela hora que vai chamar, porque o faraó sabe trabalhar. E aí ele vai de alguma forma te trazer, lembra como era bom, às vezes um perfume, vai te trazer na tua alma, a alma está seca, nos diz os vulgos, a alma está seca. Aí você vai trazer os sentimentos e as emoções, só vai lembrar do peixinho do Egito, só vai lembrar da cebola do Egito, não vai lembrar da escravidão, da falta de propósito, da depressão, da desgraça que era, do caos estabelecido, do trabalho pesado, da escravidão, do fardo. Cuidado com o vulgo, às vezes são espíritos atormentadores, ou às vezes são pessoas atormentadoras. Nossa batalha contra a carne ou sangue, mas às vezes, né, tem uns abençoados que eu não sei se é eles que entram no demônio. E aí essa murmuração, que é o que? Olhar para o passado e falar: uau, como era bom aquilo, faz com que Deus derramasse condenação. Ele manda as cordonizes, eles comem as cordonizes, e um buraco abre no chão e todo mundo cai lá dentro. Porque a murmuração, você está dizendo nas regiões celestiais: o Senhor não está cuidando direito da gente, o Senhor não está nos abençoando direito, o Senhor não sabe o que o Senhor está fazendo, o Senhor não, só esse manazinho, esse pãozinho aqui, esse salário, é isso aí que o Senhor tem para mim? É esse olerite aí mesmo que tem para cair? É isso? Essa é a terra que manda leite e mel? Calma, é o processo. Quando chegar lá na terra tem fruta que não dá para segurar em 2 homens, mas há processos. Assim como Salomão passou por processos, nós também passaremos. O que não pode é nos processos ficar olhando para o Egito. Isso atrai consequências. Por isso que o rei Salomão está dizendo: nunca
faça isso. Porque quando nós olhamos para o passado, nós estamos declarando nas regiões celestiais que Deus não sabe o que está fazendo, que Deus esqueceu da gente, que Deus não sabe conduzir. Ele foi poderoso para nos converter, para nos convencer, para nos batizar no Mar Vermelho. Ele foi poderoso para tudo isso, mas agora não tem poder para continuar abençoando, não tem poder para nos levar para a terra prometida. Ele já te deu uma experiência maravilhosa, talvez não foram as 10 pragas do Egito, mas foram experiências impactantes. Ele te libertou, te restaurou, te deu identidade, te deu propósito, mas agora já começa a ter saudades, se esquece da escravidão. Esse é o primeiro grupo, não é regra, mas normalmente é composto por crentes mais novos, crentes que têm pouca jornada, porque o crente velho, depois de um tempo, ele já parou com alguns vícios, ele já se transformou em uma rotina gospel. Então a sua casa, meio-dia do domingo já se organiza, 4 horas já começa a correria, 5 horas sai, nós vamos para o culto, e aí nós já temos a nossa rotina na terça célula, e aí você já dispersou o vulgo, aquelas amizades já esqueceu de você, porque já viu que não tem jeito mesmo, e aí entramos no segundo grupo de pessoas que podem cair nessa falha de Eclesiastes. Depois de alguns anos andando com o Senhor, e aí já não cai mais nessa cilada desses vulgos, já não cai mais, né, nessas conversinhas, já está abençoado às vezes, já está tranquilo. Aí entra o segundo grupo, que também é tolice olhar para trás com saudade de tempos antigos, e eu me incluo nesse. Olharmos para 1999, falar uau, né, quando a Bola de Neve começou, que avivamento poderoso foi liberado naqueles dias. Lá em Minas Gerais, Deus fez uma coisa doida, e aí saiu, né, os grandes avivalistas da nação. Como foi bom, naquele momento que eu curvava a minha cabeça do quarto, e a glória de Deus enchia, e a pregação tem muito a ver mesmo com o que o Biel ministrou aqui na adoração, e a gente não conversou antes, porque eu creio que é um dia que Deus quer nos marcar de forma profética. Eu vou falar mais uma vez, porque eu acho que você deve estar dormindo, não é possível, porque é uma noite que eu creio que Deus quer nos marcar de uma forma profética. Aleluia, crente velho é uma bênção. Aí, a gente começa a olhar, mas Deus já abençoou, já está tranquilo, está mais favorável, a coisa já está mais estabilizada. Lá, eu fui no primeiro ensaio que eu fui tocar com a banda do pastor Maurício de Cotia, eu só tinha o dinheiro para ir. Aí eu fui lá e desci no Jabaquara, e aí eu falei, e eu não tinha o crédito no celular também, e aí eu preciso achar a casa desse homem, porque senão não tem nem como voltar, pela fé, doido, né, aí começa, aí achei a casa dele, aí consegui bater lá, ele me abriu a porta, cheguei lá, aí acabou de sair depois da meia-noite, falei, eu não tenho como ir embora, aí vai, você dorme aqui, acordamos, aí depois no outro dia eu falei, não tenho dinheiro para ir embora, ele me deu dinheiro, aí eu paguei o metrô e voltei para minha casa, né, atitudes dessa natureza, aí tudo isso passa, Deus dá um título, dá uma profissão, dá um negócio, começa a ficar melhor, eu não sei o que acontece, aí nós temos saudades de outros tempos, nós temos saudades de outras eras, e aí nós vemos aqui Jó, é um exemplo muito interessante sobre esse ponto, e Jó foi escrito, não sabemos a data, mas é o livro mais antigo da Bíblia, talvez milênios antes do rei Salomão escrever Eclesiastes. Jó 29:1, Jó continua a falar, tenho saudade dos tempos que passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim. Tem gente que orou, ou tem pensado assim, nos últimos tempos, tenho saudade de quando parecia que Deus cuidava de mim. 3, ele me iluminava o caminho à minha frente, eu andava em segurança em meio à escuridão, eu tinha revelação, consegui enxergar o que Deus tinha para a minha vida. 4, na flor de minha idade, a amizade de Deus estava presente em meu lar, presença de Deus palpável, ia fazer uma oração para almoçar 1h30, vinha uma presença diferente. 5, Todo-Poderoso ainda estava comigo, e eu tinha meus filhos ao redor. Os filhos de Jó morreram. 6, meus pés eram lavados em leite, isso fala de zelo de Deus, de mimo de Deus, e ribeiros de azeite corriam das rochas para mim. O que é azeite, igreja? Unção. Ribeiros de azeite, a unção parecia fluir de uma forma diferente.
O poder de Deus liberado sobre Jó, e a casa de Jó parecia ser diferente. Havia algo próspero, havia algo que extravasava a presença de Deus. É azeite fluindo de pedras, de ribeiros de azeite, de tanta unção. E ele tem saudade desse tempo. Ele está passando por momentos da sua vida que ele não consegue enxergar o cuidado de Deus, ele não consegue enxergar a presença de Deus, ele não consegue mais sentir o zelo de Deus, os mimos de Deus, e agora ele não sente mais o azeite que fluía do cimeiro sobre a sua vida. Ele está desesperado, está dizendo: eu tenho saudades daquele tempo. Como era bom lá na Turiaçu, como era bom quando a célula acontecia tal coisa, como era bom aquelas loucuras por Deus. Deus está dizendo: o que eu fiz na tua vida não é nem o início daquilo que eu vou fazer. O que aconteceu na vida de Jó? Exatamente a mesma coisa. Quando Jó ele vem, Jó 42:5, ele passa por todos esses processos, e agora a declaração de Jó é: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com meus próprios olhos. Antes que parecia que Deus passava leite nos seus pés, que a unção fluía dele, e que a presença dele era tomada na sua casa, que a glória de Deus estava com ele. Falei: não, aquele tempo era só o começo, porque hoje eu conheço de vê-lo. E as bênçãos? Jó 42:10, quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro que tinha antes. Nós não podemos nos acomodar, nós não podemos nos perder no meio dos processos com pensamentos saudosistas. Apóstolo João, numa configuração muito próxima com a que eu fiz aqui do rei Salomão, na sua velhice, após viver 3 anos e meio com o verbo encarnado, após escrever o evangelho de João, após escrever a primeira, segunda, terceira carta de João, após pregar, após liderar a igreja, na sua velhice, preso, ele recebe a visão do Apocalipse. Porque Deus sempre tem o melhor. O que Ele tem guardado para nós não nos passou em coração humano. E olhar para trás nunca deu bom na Bíblia. Quando nós começamos a olhar para tempos passados, para relacionamentos antigos, para experiências antigas, nunca deu certo. A mulher de Ló olhou para trás, virou estátua de sal. Lucas 9:62, e Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Deus não nos chamou para olharmos para trás, que está rodando muito aí nas mídias sociais, foguete não dá ré. O rei Salomão está nos dizendo: não olhe para trás, isso é tolice. Não dá para mudar o que se passou. Eu tenho que pensar em como construir experiências maiores, mais profundas com Ele. Como que eu tenho que fazer para chegar naquela estatura de Jó, que achava que tinha vivido muito com Deus, que sentia o fluir de Deus na sua casa, mas depois ele fala: agora eu conheço de com Ele andar de face a face, de conversar com Ele. Não dá para ficar olhando para outros tempos, não dá para ficar olhando para qualquer outra era. Isaías 42:18, e esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que eu vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. O que Jesus garantiu para nós? Todo aquele que crê em mim, de dentro de si fluirão rios de águas vivas, fluirão rios de águas vivas. Eu nunca tive uma experiência que eu tive essa semana, da mulher parar no meio da academia e falar de um milagre que havia acontecido através da minha vida, para a honra e glória dela. Mas Deus falou: isso é o começo, o que eu tenho a fazer você não pensou, você não imaginou e não passou no seu coração. Vivi experiências maravilhosas, vocês conhecem todas elas. Mas nós não estamos autorizados por Deus a nos conformarmos com isso, e muito menos a lamentarmos isso. É desejarmos que temos a plena convicção de que Deus sempre tem o melhor. Deus nunca fez nada pior do que já fez antes. Não é na tua vida que Ele vai fazer. Deus está perguntando essa noite: foi eu ou foi você que mudou? Cadê aqueles glórias? Cadê aqueles gritos? Mas cadê ainda mais a intensidade na segunda-feira, como foi falado na adoração, de não se corromper, de não se olhar para o lado, de não submeter a nenhuma influência do Egito?
aquela determinação. Eu não vou fazer isso, não vou dar trela no inbox, não vou dar trela no direct, eu não vou, porque eu tenho compromisso com o Senhor. Na verdade hoje eu vou chegar em casa morto de cansado, mas eu vou orar pelo menos 2 horas, até que alguma coisa aconteça dentro daquele quarto. Deus é o mesmo, Ele nunca mudou, Ele fala isso em Tiago. Não há sombra de mudança. E Ele está perguntando, o que mudou, eu ou você? Ele é o mesmo Deus que entregou o mesmo Filho, para termos acesso a todas as bênçãos liberadas nas regiões celestiais. A boca fala do que o coração está cheio, porque não tem saído mais as minhas coisas através da tua boca, diz o Senhor. Ei, porque as minhas coisas já não são tão mais importantes e tem mais prioridades na tua vida. O que aconteceu? Faz quanto tempo que você não fecha a porta do teu quarto e dedica algum tempo comigo? Eu mudei, eu me distanciei. Se alguma coisa mudou aqui, fomos nós. 1 Coríntios 2:9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O que Deus tem preparado para a nossa geração, para a nossa vida, não passou nas nossas mentes, nos nossos corações. Talvez ainda há um pingo de incredulidade no seu coração, mas Jesus falou a mesma coisa para os seus apóstolos, e eles não entenderam, porque é difícil de entender. Como que pode ser mais profundo do que eu vivi em 2004? Como que eu posso ter uma experiência? Já compartilhei com vocês aqui. Estava casado com a pastora há pouco tempo. Jesus me acordou, eu fui para o quarto, comecei a adorar Ele com meu violãozinho, e aí começou a vir uma glória, eu me ajoelhei, e aí eu vi Jesus entrando dentro do quarto. Ele mandou eu levantar a mão, e era uma glória, e aí levantei a mão, e aí Ele me deu um cajado na minha mão. Eu e a pastora era um casal de diáconos numa igreja com 200 diáconos, e aí Ele entregou o cajado, eu comecei a chorar. 1 ano e meio depois, fui separado para pastorear. Só que quando eu saí daquele quarto, a pastora estava regalada assim, ainda na época, a irmã Luciana. Aí o que aconteceu? Eu falei, Jesus entrou lá. Ela falou, eu percebi o apartamento tomado com a glória de Deus. Aí eu falei, como que eu posso ter uma experiência mais forte do que essa? Ainda no templo antigo, a Janaína começou a cantar aqui, eu só quero ver você. A glória ficou tão pesada que eu fiquei com medo. Eu nunca tinha tido medo. Eu falei, Deus, dá uma desacelerada, porque eu acho que eu fiquei com medo. E eu sei que existem experiências mais poderosas. Não é eu que estou falando, é a própria Bíblia, e Jesus fala isso. Jesus ele chega em João capítulo 16, 5, e ele diz assim, agora porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde vou. Em vez disso, entristecem-se por causa do que eu lhes disse. Mas, na verdade, é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu enviarei a vocês. Deixa projetado para nós. O que pode ser melhor do que Jesus habitando em carne entre nós? Imagina, Jesus andando em carne com você. Jesus, minha sogra está doente, vamos lá, cura a sogra. Jesus, acabou o pão e o peixe, puf, pão e peixe multiplica. Jesus, não tem onde dormir, calma, vai lá, Betânia arruma a casa. Ah, não dá, tudo, Jesus resolve tudo. E agora Jesus está dizendo, é melhor para vocês que eu vá. Como que pode ter alguma coisa melhor do que ter Jesus encarnado ao nosso lado? Ele está nos garantindo, tem coisa melhor. Acredita, ele está dizendo, é verdade. Na verdade, o que eu vou dizer é verdade. É melhor para vocês que eu vá. Porque seria liberado algo mais poderoso, algo mais libertador, algo mais maravilhoso. Como pode ser? Porque Jesus ele estava limitado ao corpo físico. Então ele podia no máximo alcançar 5.000 pessoas. Se Jesus tivesse encarnado aqui hoje, ele estaria provavelmente em Jerusalém. Eu teria que pegar um avião, ia pagar um absurdo, não ia caber mais gente lá. Se hoje é difícil para Israel, imagina se Jesus estivesse lá assentado fisicamente. E aí eu teria que, qual a probabilidade de eu ter acesso a 3 segundos com Jesus encarnado aqui? Não dá, imagina o que ia virar aquilo.
E Jesus está dizendo, o encorajador será liberado. Por quê? Você não precisa ir para Israel, você não precisa ir para Jerusalém. Você só dobra o joelho no teu quarto e clama que o encorajador venha sobre a tua vida. E o mesmo Espírito que estava em Salomão, mais sábio ainda, é liberado sobre a tua vida. Por isso que é melhor que eu vá, porque vai ser liberado o encorajador, aquele que vai nos capacitar, nos habilitar, nos libertar, nos avivar. João 16:33, quando vier o Espírito da verdade, Ele os conduzirá a toda a verdade, não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu, lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo o que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse, o Espírito lhes contará tudo o que receber de mim. Sabe o que Jesus disse? Aqui vos fala o que é superior a Salomão. E esse mesmo Espírito está liberado para nós, para tomarmos as decisões da mesma estatura que Salomão tomava, para sermos bem-sucedidos, disciplinados e vivermos o propósito. Por isso que Jesus disse, é melhor que eu vá, para que seja liberado o Consolador, o Encorajador, aquele que é a fonte da vida, o mesmo Espírito que pairava sobre a terra, quando ela era sem forma e vazia. E aqueles discípulos não entenderam, até que veio o Espírito Santo sobre eles. Eu posso te garantir uma coisa, meu irmão, Deus não mudou, o que mudou foi você e eu. Cadê aquela fome e aquela sede? Nunca ninguém falou que ia ser fácil. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Deus sempre faz o melhor. Melhor do que a segunda pessoa da Trindade seria a terceira, porque ela não tem prisionamentos ou limitações geográficas. E Pedro vê isso acontecendo sobre a sua vida. Primeira pregação, 3.000 almas se convertem. Ele vê um centurião romano falando em línguas, sendo tomado toda a sua casa pelo Espírito Santo de Deus. Ele começa a ver coisas que ele não havia visto enquanto Jesus estava encarnado aqui, porque Jesus garantiu, assim que eu ressuscitar e subir aos céus é melhor, porque aí vem o libertador, o encorajador, aquele que vai nos anunciar todas as coisas escondidas no coração do Pai. Ei, apóstolos, vocês acham que está bom demais com Jesus aí? Ainda há algo melhor e sempre haverá algo melhor em Deus. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Você precisa desejá-lo. O que aconteceu que endureceu o teu coração? Talvez a instabilidade financeira, talvez a instabilidade emocional, talvez a teologia, talvez as frustrações da vida, as decepções, talvez o só comer o pãozinho ali. Poxa, é só esse manazinho que tem. Calma, calma. Viveremos dias difíceis, mas também está prometido que para a nossa era será um derramar da glória de Deus jamais visto sobre a terra. Sempre tem o melhor da parte de Deus para a sua criação. A era futura será superior à era passada. Vou explicar uma coisa aqui. Na criação, no quarto dia, Deus criou o sol e a lua. E Ele nos travou no tempo Cronos, mesmo antes da queda. Não tem como, as estações são contadas, os dias são contados. Talvez daí que a ciência tira 1 bilhão de anos de uma pedra. Porque até o quarto dia não havia contagem. Só que a eternidade futura não vai haver cronos, não vai ter o tempo contado, porque Jesus será o sol da justiça. Aqui nesse tempo, nesse curto espaço de tempo que Salomão lamenta, que todos nós somos suscetíveis, passa muito rápido. É muito rápido. Quando você pisca, os anos se passaram. Por isso que ele começa na sua velhice o seu livro: vaidade, tudo é vaidade. E é um convite bíblico para nós vivemos
com a mente da eternidade. E aí posições, títulos, seu nome vai estar em Eclesiastes ou não, não importa. Porque o que importa são as coisas eternas.